Olá, amigos e amigas do Instagram, do Facebook, do YouTube. Dias tensos por aqui em Portugal. E aí eu lanço a pergunta: será que a cobertura jornalística da guerra da Ucrânia e Rússia aqui em Portugal, na Europa, é diferente da guerra, da cobertura jornalística dessa mesma guerra aí no Brasil? Bom, o que eu observo aqui nesses últimos dias em comparação com as coberturas jornalísticas de sempre lá no Brasil, de outras guerras, já que eu não acompanho pela televisão o telejornalismo brasileiro. Acompanho apenas as notícias jornalísticas brasileiras que são publicadas na internet. Não assino canais como Globoplay e outros. Bom, o que eu percebi nos últimos dias? Bom, os telejornais portugueses, eles falam exclusivamente da guerra da Ucrânia. Não há notícias locais. As poucas notícias locais que são publicadas, elas de alguma forma remetem à guerra da Ucrânia. Então, é algum pronunciamento do presidente da República, do primeiro-ministro, notícias da Assembleia da República Portuguesa tratando dessa guerra da Ucrânia, e não há blocos de outras notícias. E o que eu me lembro do telejornalismo brasileiro é que, em momento algum, a cobertura dos telejornais deixou de tratar de assuntos locais que estão basicamente dissociados da guerra. E isso me chama a atenção. E também não há um bloco de notícias, assim, com notícias mais leves, para espairecer um pouquinho o clima, deixar o clima mais leve e coisa que o valha. E isso eu sinto uma enorme diferença em relação à cobertura jornalística de guerras aí no Brasil. Eu observo que as pessoas aqui em Portugal, e eu digo Portugal, no Conselho de Abrantes, estão preocupadas, estão tensas. Muitos por aqui estimam que em poucas horas talvez o presidente da Ucrânia esteja morto. Preocupações com repercussões econômicas aqui em Portugal, com um risco de uma guerra total. E isto é bastante diferente do que eu sempre acompanhei de cobertura jornalística de guerras lá no Brasil, aí no Brasil, melhor dizendo. Então, assim, esse é uma grande diferença. O foco dessa cobertura de guerra, da guerra da Ucrânia, é que ela toma todo o espaço do telejornalismo, né? Não dá para dizer a mesma coisa em relação ao jornal impresso, que continua a abordar outros temas, mas o telejornalismo está nesse sentido. Eu não acompanho rádio-jornalismo aqui em Portugal, como eu fazia no Brasil, então não posso falar desse foco de notícia, né? Desse tipo de mídia, melhor dizendo. E outra coisa assim que eu noto de diferença por aqui é que, assim, aqui em Portugal, apesar do país ter ficado neutro na Segunda Guerra Mundial, existe uma memória do último grande conflito mundial. No Brasil, essa memória é bastante esparsa, assim. Eu lembro, assim, de alguns tios mais velhos, do meu tio mais velho comentar alguma coisa da Segunda Guerra Mundial no Brasil, mas, assim, são resquícios muito pequenos comparados com a memória da guerra, da Segunda Grande Guerra aqui em Portugal, né? As pessoas têm receio, têm cautela, e tanto no telejornalismo português quanto nas conversas com as pessoas por aqui em Portugal, observa-se que
existe uma consciência de que a Europa, a União Europeia, está num papel secundário. Apesar da guerra ser aqui no quintal europeu, no extremo leste europeu, ainda assim, quem está no comando desse jogo político do lado ocidental é os Estados Unidos da América, não a própria União Europeia. E as posições, assim, em relação aos países membros, aqui do que a gente observa na cobertura jornalística a respeito da Alemanha, da França, Itália, Espanha, etc., é que, assim, os países estão subordinados politicamente e militarmente, né, obviamente, em relação aos Estados Unidos da América. Né? A União Europeia não parece ter condições militares de enfrentar sozinha um conflito com a Rússia. E essa consciência é algo assim que lá do Brasil eu não percebia, né? E aqui eles têm a perfeita consciência disso. E uma outra questão aqui que eu aproveito essa oportunidade, esse tema da guerra da Ucrânia para comentar, em que pese eu ser extremamente anti-bolsonarista, veja, no auge da crise, da pandemia do Covid, em momento algum a União Europeia cogitou utilizar da vacina que estava sendo desenvolvida na Rússia, mesmo após a Rússia começar a aplicar essa vacina em grande escala em sua população e outros países adotarem também a vacina russa, a União Europeia jamais pensou na possibilidade, mesmo com a falta de vacinas que existia à época, em utilizar uma vacina russa. Então, assim, no então, não digo bloqueio, mas no então entrave que o governo Bolsonaro interpôs à utilização de uma vacina chinesa no Brasil, existe uma questão política também nas questões de vacinas, né? Nunca é uma questão apenas de ciência. A União Europeia não deixou de utilizar a vacina russa no auge da pandemia apenas por uma questão de ciência. Ah, essa vacina é boa ou não é boa? Existem questões políticas graves entre a Rússia e a União Europeia. Bom, é isso aqui, o recado que eu tinha para dar. As coisas estão realmente tensas por aqui. Eu espero que as coisas, de alguma forma, terminem bem, né? Em que pese eu acreditar que a Ucrânia, infelizmente, esteja entregue à própria sorte. Está bem? Muito obrigado. Fiquem com Deus, mais do que nunca.